Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Alice Muraro e eu vim aqui hoje contar um pouco para vocês sobre a minha história com a misofonia. Bem, hoje eu sou ex-misofônica, depois de 22 anos convivendo com essa síndrome. Para explicar de forma breve, para quem não conhece, a misofonia ela é lida como uma síndrome neurocomportamental causada por sons específicos e que desencadeiam uma reação aguda, tanto física quanto mental e emocional, para quem porta essa síndrome. Especificando um pouco mais, a misofonia ela tira o misofônico do eixo com um simples som, que para a maioria das pessoas são sons comuns que passam desapercebidos, então são sons do dia a dia. Só que para o misofônico, aquele pequeno som, que pode ser um mastigado, um som repetitivo, um clique de caneta, um bocejo, sons de respiração, isso se torna um grande problema. O misofônico ele não consegue tirar a atenção do som. Pelo contrário, quanto mais ele se incomoda e ele tenta sair, mais a atenção fica focada. E é muito comum os misofônicos entrarem num looping e não conseguir mais desviar a atenção. Isso gera muita dor, muito sofrimento. As emoções são das mais variadas, das negativas. Então é muito comum um relato de raiva, muita raiva, vontade de eliminar, né, a causa do som. Mas depois a gente vai vendo tanto de sentimentos ruins que tem, além da raiva, né? Então tem a culpa por estar sentindo, tem a impotência de não conseguir fazer diferente, tem a sensação de desrespeito, de invasão, de não controlar a situação de pressão, é tudo muito comum em torno ali dos gatilhos. E não é só a questão emocional negativa, né? Mentalmente, o misofônico ele sofre muito, porque ele não consegue parar de ter pensamentos de que isso não vai acabar, de que a vida não tem sentido, de que as pessoas não respeitam, de que eu sou estranho, sou muito diferente, porque só eu sou assim, né? E fisicamente é muito comum também ter relatos de ataque cardíaco, variação nos batimentos cardíacos, uma respiração, né, desenfreada, dor muscular, tensão muscular, né, dor no ouvido, até agressões, né, na cabeça, nos ouvidos, no corpo, mordidas, arranhões. Então tudo isso junto, né, uma coisa acaba potencializando a outra. E essa descrição que eu tô fazendo é algo muito rotineiro, né, na vida do misofônico. Na minha história, quando eu comecei a me perceber muito, muito, muito incomodada com os sons, eu já tinha 11, 12 anos. Mas... E daí, dali pra frente, a misofonia ela só veio aumentar com o passar dos anos, né, do tempo. A cada ano que passava, a misofonia ia piorando de intensidade nas reações emocionais, mentais e físicas. E os gatilhos, que é o nome que a gente dá aos sons que entram e geram essas reações, eles começavam a crescer de número. Então deixou de ser só aqueles gatilhos específicos e começaram a aparecer outros sons que incomodavam da mesma forma. E também as pessoas fonte dos gatilhos, né? A princípio são as pessoas que estão ali no núcleo familiar e depois começa a se expandir para as pessoas do trabalho, companheira, companheiro, pessoas que estão ali no entorno, né? E até que chegou um momento em que eu comecei a ter crises. A gente chama de crise quando a gente não consegue se movimentar para fora do gatilho. O gatilho ele entra
e ele não sai mais. E aí a gente tem uma perda do controle, onde a gente chora, não consegue fazer outra coisa e fica ali naquele looping eterno, até que alguém venha e faça um movimento de tirar a gente. Muito parecido com a crise de pânico, né? Essas crises, elas são muito sofridas, é muito difícil passar por elas. E quando eu tinha 24 anos, as crises começaram a se tornar cotidianas também. E aí ficou inviável o trabalho, ficou inviável vivenciar a vida, né? Foi quando eu comecei a procurar ajuda, porque já não tinha mais opção, eu tinha que sair daquela situação, né? Eu não conseguia mais viver uma vida nada perto do normal mais. E aí foi quando eu conheci antes de conhecer. E aí eu tentei algumas ajudas, mas a misofonia naquela época ainda era muito pouco divulgada, muito pouco conhecida. Até os profissionais da medicina que eu procurei faziam comentários desrespeitosos até, né? Falando que era frescura, com aquilo que eu tava passando fosse algo irrelevante, assim, era uma frescura minha. Então, quando eu cheguei num terapeuta que ele tinha misofonia também. E ele disse que não tinha cura, né? Mas que eu podia lidar com os sintomas, aprender a conviver. E a partir daquilo eu comecei a procurar outras possibilidades. Foi quando eu conheci a HQI, né? É a homeostase quântica informacional. Quando eu entrei, o meu primeiro contato com a HQI foi num curso básico, onde a professora disse que para esse estudo, todas as doenças, sejam elas ditas incuráveis ou não, elas tinham sim a possibilidade de autocura. E que eu precisava pesquisar na minha história de vida quais as histórias que eu vivenciei que compunham essa manifestação que eu chamava de misofonia. E a partir daí, isso aconteceu no final de 2016, eu comecei o meu trabalho de autopesquisa e encontrei muitos traumas, muitas dores que eu nunca, né, havia observado com consciência e comecei a caminhar. Foram 3 anos de autotratamento. Eu estava tratando a misofonia, mas de verdade eu estava tratando a minha vida, né? Porque eu fui buscar em vários aspectos da vida, os traumas nas diversas áreas da vida e percorri esse caminho aí de 3 anos até conseguir chegar no momento onde os gatilhos já passavam desapercebidos, né? Então eu entendi que eu estava curada. Não foi muito fácil, foi bem complicado, porque lidar com dores antigas ou dores não tão antigas, mais intensas, que a gente faz o movimento de fugir, né? Acho que espontaneamente a gente faz o movimento de sair da dor e não de procurar. Foi bem difícil, teve muito altos e baixos, teve um momento onde eu tinha certeza que eu não ia conseguir, vários momentos que eu pensei em desistir. Mas a cada limpeza que eu fazia, eu sentia que algo estava mudando. Por mais que eu ainda tivesse a misofonia, estava mudando coisas na minha vida, né? E aí eu persisti, já que eu tinha chegado até ali, né? Tinha vários movimentos intensos de autoobservação. Eu decidi seguir. Eu vim determinada, né? A minha cura, a conseguir essa cura. E então, depois desses 3 anos, eu voltei a ter hábitos que antes eram impensáveis, como comer perto da minha mãe, que era uma das pessoas mais intensas no gatilho, né? Cantar junto com a minha irmã, que era um grande gatilho o canto dela. Estar em reuniões familiares, que eu já não tinha, já fazia tempo. Era sempre um processo de tortura, assim, né? E
enfim, a vida é uma outra relação com a vida, né? Depois que a gente encontra as causas daquilo que gerou um transtorno tamanho, você tira todo aquele peso negativo de dentro de você. Então, se relacionar com a vida é numa outra lógica, numa outra perspectiva. Então, é isso, esse breve relato, né, sobre a minha história de ex-misofônica. Hoje faz mais de um ano que eu não tenho misofonia. Muitas pessoas me perguntam se não incomoda mais som nenhum. E a resposta é não, não como misofonia. Tem sons que incomodam, mas não tem toda essa reação. E depois de tanto se auto-aplicar, eu sempre procuro entender se é o som ou se é algo que está acontecendo com a pessoa que está emitindo ou algo no espaço, né? Então já vem uma visão um pouco mais expandida na relação dos sintomas que está acontecendo. E aí isso não só com sons, né? Mas com tudo aquilo que vem fazer eu observar de forma negativa algo que eu esteja vivenciando, seja fisicamente ou não. Então é isso, queridos. Eu quero agradecer esse espaço de fala aqui e agradecer sempre ao professor Sérgio Secato, que abriu essa possibilidade de autocura, ser maravilhoso de luz que orientou e guiou esse caminho. Muita gratidão.